Até que ponto as decorações de sala de aula são feitas pensando na criança, no ensino e na aprendizagem, e até que ponto as decorações de sala de aula são feitas para suprir uma necessidade do docente de ter um espaço em que ele goste de trabalhar, que ele acha que é apropriado trabalhar. Nós sabemos que existe aí uma certa polêmica, uma certa divergência de opiniões a respeito do que deve estar decorando a sala de aula, né? Acho que na sala de aula tudo que tiver inserido lá deve servir para o processo de ensino e aprendizagem, inclusive a decoração deve ser pensada na criança, para a criança, pela criança. Não deve ser pensada para o professor. E muitas vezes no afã da gente ter aquela sala de aula assim espetacular, e também já nos moldes antigos que a gente que é de onde a gente veio, do sistema antigo, em que a nossa sala tem que ser a mais bonita, a mais decorada, a mais vistosa, para que os pais achem que a gente trabalha melhor, ou para que a direção ache que a gente é assim, nossa, a gente é o melhor professor da escola, é aquele que tem a sala mais decorada, que tem a sala mais bonita, né? Que é o que se consegue observar logo no momento que você entra na sala de aula, né? Mas assim, até que ponto essa decoração realmente é interessante no processo de ensino e aprendizagem? Nós temos aí a chamadinha, vamos lembrando aí, por favor, o cartaz do tempo, chama janelinha do tempo, né? Nós temos o alfabeto, nós temos os numerais, mas às vezes, gente, acho que falta equilíbrio na hora de você pensar a decoração de sala de aula, porque as salas extremamente cheias de personagens, extremamente cheias de cartazes, e sempre os cartazes estão numa altura que a criança não consegue nem visualizar, então aquilo realmente é feito, pensado no adulto, é feito para o adulto, porque a partir do momento que a criança está num espaço que ela não pode explorar, que ela não pode tocar num cartaz que está na parede, porque vai rasgar, porque vai acontecer alguma coisa, então não tem razão de ser aquela decoração estar naquele lugar, entende? A decoração precisa estar no olho da criança, na visão da criança. Ela não pode estar lá no alto, a criança tem que ficar levantando o olho para olhar. E a gente tem que observar também para que essa decoração não deixe a sala muito carregada. Acho que a gente, quando vai pensar em decoração, de senso comum, sem pensar na criança, a gente pensa muito assim, a sala tem que estar extremamente arrumada, como se fosse uma festa de aniversário. Porque crianças gostam de festa de aniversário, né? Assim, nossa, aquele monte de personagens, aquelas princesas, aquela superprodução, então a criança gosta disso. É claro que a criança gosta disso, mas gosta em que ambiente? Em que momento? Né? A criança gosta daquilo numa festa de aniversário e vai gostar na sala de aula? Até que ponto aquilo vai ser um estímulo muito forte para ela? Ela ter que ficar o tempo inteiro olhando aquele mesmo cartaz todos os dias, aquele cartaz que não tem uso, aquele cartaz que fica lá por estar, só para decorar o ambiente, só para deixar um ambiente bonitinho, né? Eu acho assim que a sala de aula, se a gente está no processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que pensar a sala de aula para o aluno. Então, se eu tenho o alfabeto na parede, aquele alfabeto tem que ser usado. Ele tem que ser colocado na minha rotina de alguma forma. A criança tem que observar as letras, ela tem que interagir com aquela decoração. Se eu tenho a janelinha de tempo deve ser utilizada diariamente, ou não, a chamadinha tem que ser utilizada. Ela tem que ser colocada no nosso planejamento, a nossa decoração de sala. Não pode simplesmente ser uma coisa a ser colocada ali. Como a gente chega na nossa casa e vamos colocar um quadro aqui nessa parede. E lá nós colocamos aquele quadro na parede e deixamos ali. Quando alguém chega, vai ver aquele quadro, mas a gente passa pelo quadro e nem percebe. Observe a decoração da sua casa, você não percebe o que é que tem ao seu redor, você não presta atenção, porque aquilo ali só serve para deixar o ambiente mais bonitinho. Então, assim, se não tem utilização, não tem por que estar na sala de aula, entende? Se é só para parecer mais bonito, mais decorativo, mais pomposo para os pais, se o intuito do professor for realmente agradar os pais e a direção de alguma forma, só para deixar o ambiente bonito, só para inglês ver, como a gente fala, aquela expressão para inglês ver, né? Aí tudo bem. Mas se você for agregar alguma coisa, agregar valor àquilo que você está colocando na sua sala de aula, além de você ter uma melhor resposta dos alunos acerca daquilo que você está utilizando, é mais didático, é mais técnico. Você não está fazendo algo por fazer, você não está fazendo algo simplesmente porque você viu. Partindo aqui da minha vivência, eu lembro que a nossa sala de aula não tinha decoração nenhuma na sala de aula.
não era pensado dessa forma. E assim, só tinha decoração na sala de aula quando chegavam os estagiários. E eu ficava ansiosa por aquele momento, para que tivesse o ajudante do dia, para que tivesse os cartazinhos da janela do tempo, sabe? Para que a gente pudesse ver uma sala mais bonita, mais arrumada e tal. E a gente só teve um estagiário quando eu estava no quarto ano, na quarta série, né? Saindo para a quinta série. E aquilo foi uma coisa tão mágica para mim. Aquilo era maravilhoso. Você vê aquele cartazinho e tal, você poder ser o ajudante do dia. O ajudante do dia, gente, eu acho uma coisa interessante, o ajudante do dia. Porque assim, dá para você observar você no ajudante do dia, né? Às vezes a gente não se percebe, a gente não percebe como é que a gente trata os nossos alunos, como é que a gente que detém esse poder de comando, como é que a gente trata o outro. E no momento que a criança está ali servindo de ajudante do dia, muitas vezes ela, por nos observar, ela começa a nos imitar, né? É uma brincadeira para ela, é um jogo de imitação. Então ela vai nos imitando. Dá pra gente perceber a déspotazinhos no momento de utilização ajudante do dia. A gente cria déspotazinhos. Eles querem mandar nos coleguinhas, eles querem fazer com que os coleguinhas façam o que eles querem. E muitas vezes isso é um reflexo do que a gente é, né? É só um reflexo de como a gente vem tratando a sala e é também bom pra gente ver. Mas assim, eu ficava ansiosa para ser o ajudante do dia e nunca aconteceu de eu ser o ajudante do dia. Acho que também a gente deve observar isso no momento de utilizar o cartaz de ajudante do dia, para que a gente faça esse rotativo, para que todas as crianças possam participar. E isso vale também para os projetos. A minha filha, com 7 anos de idade, tinha um projetinho para trazer uma bonequinha para casa, né? A professora estava trabalhando Lucinha e as letras, alguma coisa assim, e trazia a bonequinha. E ela ficou ansiosa por trazer essa bonequinha. E o projeto acabou e a bonequinha não veio, né? O que causou nela uma frustração muito grande, porque era algo que ela queria e que ela não teve. Assim também no processo da gente escolher o ajudante do dia, né? Da gente conversar com eles, da gente definir o que é que você vai fazer, como é que você vai ajudar a professora. Você vai ajudar em que sentido? Ou seja, ajudar, auxiliar não é mandar, não é impor, é ajudar, é estar junto, é ver o que o outro precisa. Então a gente tem que ver também, explicar para a criança o que é ajuda e o que é voz de comando, para que ela entenda que ela está ali para ajudar o outro e para ajudar a professora, para levar algo, para pegar algo, para ajudar. O quadro de quantos somos, a professora Eliane está perguntando aí, é usado todos os dias e eles é que colocam os números. É interessante, se você tem um quadro de quantos somos, você vai ver quantas meninas, quantos meninos e o total. Se você já está trabalhando com a matemática no dia a dia, os números no dia a dia da criança. Então, o quadro de quantos somos pode ser extremamente interessante se utilizar. Não se colocado a uma altura que a criança não consegue ver, só para inglês ver, só para o pai achar bonito e para a mãe achar bonito, desde que seja utilizado. Outro cartaz muito interessante é a questão da janelinha do tempo. Mas, assim, se a gente tem uma janelinha do tempo em que a gente não sai para observar o tempo, agrega em que na nossa prática pedagógica, né? A criança chegou da escola, chegou da rua e diz o tempo, como é que está o tempo hoje, né? Se o tempo estiver ensolarado, ele vai, não, deu vinho e estava sol, né? Se tiver chuvoso, também. Mas e se tiver nublado? Não seria interessante sair um pouquinho com a criança, dar uma voltinha ali pelo pátio e tal, para quem tem aquele espaço de sala de aula, né? Que a gente só fica ali na sala de aula, fica mais na sala de aula, o que não é interessante, que a gente também deve... se a gente tiver outros espaços na escola, a gente deve fazer os outros espaços. Às vezes nós não temos, né? Nós só temos aquele espaço minúsculo da sala de aula mesmo. Então a gente trabalha como pode. Então, assim, precisa ser pensada. A questão do alfabeto. Sempre que você puder utilizar o alfabeto para ver as letras, para ver onde é que estão as vogais, para pedir para a criança ir lá identificar a letrinha do nome dele, para identificar a letra do nome de um colega, entendeu? Então a decoração ela tem que estar ali com um propósito, que é o ensino e a aprendizagem. Ela não pode estar ali por estar. Eu já vi salas de aulas espetaculares, lindas, maravilhosas, e às vezes eu questiono o colega assim, por que esse alfabeto aqui tão lindo, tão feito assim, todo trabalhado no EVA, né? Todo trabalhado no EVA, a coisa mais linda do mundo. Então, por que está tão distante do olhar da criança?
E a professora dizia para mim, é porque eles vão rasgar, né? Digo, mas se não está no olhar dele, qual o propósito disso? Só a sua sala de aula fica bonitinha e tal, mas assim, não tem serventia. Você pegou seu dinheiro e jogou fora. Porque se você não vai utilizar dentro da sua sala para algo, então você está jogando seu dinheiro no lixo, né? Então, tudo que a gente faz no espaço escolar, a gente precisa ser pensado. Assim, a sala não pode estar extremamente encarregada do trabalho do professor. Você precisa dar espaço para o trabalho da criança, para que o trabalho da criança seja visto. Então, eu compreendo que haja o mural do pátio, que é aquele mural lindo, maravilhoso, perfeito, feito pelo professor, que fica lá no pátio, né? Feito pela equipe da coordenação, feito por alguém de fora, pago pela escola, para que aquilo fique bonito, um ambiente bonito para os pais quando chegarem. Mas outra coisa totalmente diferente é aquele mural de sala de aula. Aquele mural que precisa ter impressão da criança, para que ela valorize também o trabalho. E não precisa também só ser apenas o trabalho da criança, pode ser um trabalho em conjunto, porque a vez que a criança valoriza o trabalho das próprias mãos, ela precisa valorizar o trabalho dos colegas e ela precisa também valorizar o trabalho do professor, né? Então, cabe equilíbrio aí. Cabe cuidado no momento que você vai colocar um cartaz dentro da sua sala de aula, você deve pensar. A reflexão em tudo na educação é uma questão de você refletir, agir, refletir. Você tem que estar constantemente refletindo a respeito daquilo que você está fazendo. Então, se eu vou colocar esse cartaz na minha sala de aula, eu vou colocar esse cartaz por quê? Eu vou colocar esse cartaz para quê? Ele vai servir para mim em que momento? Né? Muitas vezes a gente costuma pedir a decoração da sala de aula lá em dezembro, né? Que é quando o pessoal que faz arte também está mais sossegado e está pegando encomenda. O que eu sempre falo é assim, gente, eu gosto de escolher a decoração de sala junto com o meu aluno, para que eu veja qual é o interesse real dele. Então eu vou fazer uma pesquisa, vou querer saber quais os personagens que eles gostam mais, o que é que chama a atenção deles, o que é que eles acham interessante, e não eu simplesmente escolher algo, escolher uma decoração, escolher um tema e dizer, o tema vai ser princesas. Pronto, vamos levar princesas e príncipes. Porque a criança não participou daquele momento de escolha, da construção do espaço que é dela. É um espaço de trabalho da gente, mas é um espaço da criança. Então, partindo assim desse ponto de vista, o que é que a gente vê muito em sala de aula? Muita pompa, muita circunstância, porque a gente vem de um sistema de ensino em que parecer é melhor do que ser. Quando muitas vezes você chega numa sala de aula que tem pouco estímulo visual e tal, e a professora tem um fazer pedagógico espetacular. Só que se a decoração de salão não estiver linda, maravilhosa, pai, gestão, vai achar que aquele trabalho é um trabalho, sabe, mal feito, porque não está decorado, porque não está para inglês ver, né? Então, cabe a gente pensar em como a gente está aplicando nossos investimentos, em como a gente está aplicando o nosso dinheiro, até que ponto aquilo ali vai ser interessante para o meu aluno e até que ponto aquilo ali vai me auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Para que eu não faça algo simplesmente porque todo mundo faz, para que eu não faça algo simplesmente sem refletir, né? Eu conversava com uma professora, que ela é muito antiga, já aposentando, e ela dizia assim, olha, certa feita eu pedi para que meus alunos fizessem cartazes, porque a gente ia ter uma passeata. Eu não me recordo se era uma passeata sobre a dengue ou era uma passeata sobre o meio ambiente. E era uma turma de 4º ano, e ela disse que eles fizeram os cartazes. Todos eles fizeram aqueles cartazes, mas ela não gostou dos cartazes. Ela disse que os cartazes estavam extremamente mal feitos, e eles fizeram de qualquer jeito. O que é que ela fez? Pegou tudo, jogou no lixo. E a gente hoje, ela fala assim, nossa, como é que eu fiz uma coisa daquela? Porque eu rasguei todos os cartazes, joguei no lixo e fiz outros cartazes, mandei fazer outros cartazes bonitos, porque o que a gente considera, a gente para aí também na questão do estereótipo, né? Do que a gente acha, do que a gente considera bonito e do que a gente considera que não é bonito. Então, o trabalho da mão das crianças foi desvalorizado totalmente, jogado no lixo para que o trabalho do professor e de outra pessoa de fora fosse valorizado. Então, as crianças saíram na rua para uma passeata, empunhando cartazes que outras pessoas fizeram, tendo em mente que o trabalho da mão deles não valia nada. Então, a gente tem que pensar isso. O que é bonito, o que é feio? O traço do meu aluno que está ali em processo e tal, é feio.
Gente, a gente não pode ver a educação infantil dessa forma. Por exemplo, a gente vê trabalhos muito bem elaborados, muito bonitos, né? Com carimbo de mão a gente tem coisas espetaculares. Mas a gente percebe assim, não foi a criança que fez a pintura, não foi a criança que desenhou o olhinho, não foi a criança que recortou aquele material. Tem crianças que têm uma coordenação motora excelente aos 5 anos de idade, tem. Mas sempre tem aquela criança que corta um pouquinho tortinho. Então, se a gente só pega a mão da criança, suja, né, de tinta, e aí coloca no papel, e a gente corta e finaliza o trabalho, pode até ser que fique bonito, que fique para inglês ver, e que a gente monte um cartaz que a gente chama de cartaz coletivo, feito coletivamente. Mas assim, que a participação da criança foi mínima. Aquele cartaz vai ficar ali, vai decorar o espaço, o pai vai chegar, vai olhar e vai dizer, nossa, que bonito o trabalho do meu filho. Mas até que ponto aquilo ali é o trabalho do filho dele e até que ponto aquilo ali é o trabalho do professor? Né? A gente tem que observar essas questões pequenininhas, que quando as pessoas falam, porque é muito mimimi, porque é muito mimimi. Eu acho mimimi, eu já falei aqui no grupo, eu acho o termo mimimi algo que não deve nem ser usado por um professor. Sinceramente, me desculpe quem costuma usar esse termo, porque assim ele encerra visões, ele encerra. Simplesmente ele diz assim, o que você está falando é mimimi, ou seja, o que você está falando não tem importância, o que você está falando não deve ser considerado, o que você está falando é uma porcaria, eu não vou levar em consideração. Então por que você vai discutir, você vai debater, você vai entrar numa questão pedagógica com uma pessoa que está dizendo que o que você está falando deve ser totalmente desconsiderado? Então, quando a pessoa fala que eu estou de mimimi, eu nem prossigo naquela argumentação, já paro, eu digo, não, você já está com a verdade nas mãos, absoluta, então tudo bem, eu não vou me meter nisso. Então, quando a gente vai fazer cartaz, outro dia a gente estava fazendo uma chamadinha, eu pedi assim para que a gente fizesse uma chamadinha interativa. Então, colocamos lá o nome chamadinha, o tema era fundo do mar, colocamos uma menininha, eu tenho lá no site, depois eu posso mostrar para vocês. Tem uma menininha com a máscara, e aí cada criança faz o seu carimbinho, né? Pinta a mão, coloca sobre o papel, ela recorta, e ela faz o desenho do peixe, ou faz a colagem do olhinho, é ela que vai fazer, vai sair torto, mas é dela. E aí ela escreve o nome dela, né? Para que no dia a dia, na hora que a gente vai fazer a chamadinha, aí você vai procurar o seu peixinho e você vai colocar lá, com o seu nome, aquele peixinho que você fez, da cor que você fez, da cor que você escolheu, da maneira que você achou mais bonito, aí você pega esse peixinho e você coloca lá. E a gente vai fazer uma chamadinha que pode ser trocada hoje. A gente pode usar uma hoje, outra amanhã, a gente pode fazer de acordo com o tema do projeto que a gente está trabalhando. A gente tem aí nas nossas mãos muitos recursos hoje em dia. A gente tem a internet, que tem milhares de ideias, de tanta coisa que pode ser feita na sala de aula, para que a gente fique só reproduzindo o que já está posto, né? Às vezes a gente fica com essa mania de só ficar reproduzindo. Porque deu certo, vai dar certo para sempre. Às vezes não dá, às vezes você tem que experimentar, às vezes você tem que ousar. E às vezes você tem que ficar com aquilo que você já vê que dá certo e tal. Mas assim, eu acho que cabe a gente experimentar um pouquinho. Cabe a gente analisar, refletir e agregar na nossa prática pedagógica. Lembrando que a decoração precisa ficar sempre na altura do olhar da criança. A decoração não pode ser pensada para dizer assim, não, a criança vai rasgar e vai jogar fora. Isso é um trabalhinho de formiguinha que a gente tem que fazer com a criança. Que é o seguinte, é um espaço seu, um espaço que você criou. Então, é bom que você cuide, que você não rasgue, que você tome cuidado. Eu sei que é difícil, é trabalho de formiguinha, é dia a dia. Mas é melhor você pensar na criança. E é melhor você agregar valor à sua prática e você valorizar o trabalho da mão da criança, porque ela vai achar que aquilo é mais interessante para ela. Às vezes a gente pega uma sala de educação infantil e aí ele coloca o alfabeto, né? Aí você já tem uma sala de 2x2, que é uma sala minúscula, você coloca os numerais de 1 a 30, de 0 a 30. Aí você já vai na outra linha e você coloca as regras de convivência. Olá, Janaína. Você coloca as regras de convivência completa ali. Ali você vai colocar a janelinha, você vai colocar uma coisa, você vai colocar outra coisa. O que eu acho interessante se fazer na decoração, que eu vejo muito pouco que se faz hoje, ainda mais para quem tem um espaço de sala de aula que não é amplo, as estagiárias usando. Então eu sei que tinha um pedacinho de madeira, talvez compensado em cima, um pedacinho de compensado embaixo, e tinha uma espécie de papel cartão.
onde era desenhado o ajudante do dia, e tinha um espacinho e tal, e tinha um grampinho em cima para poder você fixar num preguinho. Então tinha preguinhos na escola, um preguinho aqui, outro ali, e aí se colocava aquele cartaz ali. E dava para retirar. Para quem diz assim, não, eu não faço nem decoração, porque se eu colocar a decoração lá, quando chegar a turma da tarde vai rasgar, ou a turma da manhã vai rasgar, e eu não tenho nem prazer de decorar minha sala. Então você tem essa opção de colocar, fixar aquele cartaz naquele dia e retirar ele e fixar no outro dia. Como você também tem a outra opção de você utilizar o varal para colocar as letrinhas. Eu vi outro dia uma moça que faz alfabeto em tecido. Eu achei super interessante, porque assim, no momento que você vai fazer um varalzinho e a criança vai pegar aquela letra de tecido e vai levar até o varal e vai usar o movimento de pinça para poder colocar os pregadores, também ali você já está trabalhando. Já está trabalhando coordenação motora fina, reconhecimento de letra, já é uma atividade que você pode agregar no seu dia a dia. Então, gente, quando a gente para poder fazer uma crítica a qualquer forma que seja de trabalho, a gente tem que observar o todo. A gente não pode ficar só no extremismo. Se a gente chega e diz assim, nossa, não pode ter estímulo nenhum na sala de aula, tem coordenação que proíbe o professor de colocar o que quer que seja na parede. Eu acho um absurdo sem tamanho um supervisor ou um coordenador chegar até a sala de aula do professor e impor o que ele deve colocar, o que ele deve não colocar, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Isso viola o direito do professor, isso quebra a autonomia do professor. Você, enquanto professor que vai auxiliar na formação de pessoas autônomas e de pessoas livres e de pessoas críticas, você não pode ser acrítico. Você não pode ser uma pessoa que não conhece a sua autonomia e que não tem respeito da sua autonomia. Você não pode ser uma pessoa que é capacho dos outros, que simplesmente vai seguir a ordem dos outros, porque sempre foi assim e vai ser sempre assim. E tem colega que baixa mesmo a cabeça e faz tudo que a supervisão manda. Não estou falando que orienta, gente. Orientador orienta, tem o papel do coordenador. Eu estou falando de gente que manda, que impõe, que ameaça. E a gente, como vem de um ranço, de um sistema de ensino muito cerceador de liberdade, de autonomia, a gente vai achando, não, a gente tem que obedecer, porque a gente foi ensinado a obedecer, né? Mas ele está obedecendo por quê? Não sei, porque é assim. Porque o coordenador está mandando, porque o supervisor está mandando. E a gente acaba ali naquele espaço escolar, fazendo o nosso trabalho assim, com tristeza, com pesar. Porque a gente sabe o que é que o nosso aluno precisa, a gente quer trabalhar dentro do nosso planejamento, de uma linha de planejamento que nós criamos. E aí chega o supervisor e diz assim, não, você vai para o pátio. Porque a criança tem que ficar no pátio o tempo inteiro para brincar. Então, gente, para que uma sala de aula na escola? Se o professor só pode ficar no pátio, a sala de aula serve para quê? Para colocar as mochilas das crianças? Para colocar os lanchinhos? É para isso que serve? Eu acho que cabe muitas vezes a gente bater o pé. Sabe? A gente dizer, olha, eu quero que você me diga qual é o aporte teórico, eu quero que você me diga o porquê de eu fazer isso, e ainda assim, eu vou decidir o que eu vou fazer na minha sala de aula. Eu não posso ter uma visão fechada e encerrada acerca de nada. Eu não posso dizer, eu sempre fiz assim, e a coordenação ou a supervisão quer que eu faça de outro jeito. Então eu não vou fazer porque eu vou bater o pé. Não é isso que eu estou falando, gente. Às vezes não dá nem para as pessoas nem interpretam direitinho o que a gente fala, então a gente acaba sendo redundante. Quando eu leio Freire, eu vejo muito isso. Ele explica, reexplica e mastiga e continua explicando e volta a explicar. Porque no nosso meio tem essa questão da interpretação mal feita das coisas. E acho que tem muita gente na coordenação e na supervisão mal preparada. Tem demais. Muito indicado político que simplesmente ouviu que não pode, não sabe nem dizer por que não pode, chega para você e diz não pode. Ou o coordenador e o supervisor chega até a pessoa, explica e a pessoa não consegue entender e acha que ele está dizendo que não pode. Porque também tem no nosso meio aquele professor teimosinho, né? Aquele professor teimosinho que só quer fazer o que ele está fazendo e tal. Boa tarde, Josi. E aquele professor teimosinho que só faça o que eu quero. Tem no nosso meio também.
Eu acho assim, como eu falo sempre, a gente tem que buscar equilíbrio. Sempre, sempre totalmente equilíbrio. Quando eu falo de decoração de sala de aula, eu falo em que eu não estou dizendo sou totalmente contra decorar a sala de aula e nem sou totalmente a favor de decorar a sala de aula. Eu estou falando para o professor, busque equilíbrio. Veja o que é que você vai colocar na parede da sua escola e por que você está colocando. Porque às vezes você paga por um produto que você não vai nem fazer uso, você paga por um produto que a criança não vai ter interesse, porque não partiu do interesse dele, ou você paga por um produto simplesmente porque os seus colegas estão pagando. Existe sim, gente, quem pague para poder decorar um espaço porque a sala do colega está bonita, e aí a gente vai entrando meio que numa disputa para ver qual é a sala que fica mais bonita, a sala que o pai acha mais bonito. E eu acho que isso é uma atitude um pouco infantil, partindo de professores, de técnicos de ensino. Se você decora e você quer decorar a sua sala para ela ficar bonita e agradável e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do seu aluno, eu acho extremamente válido, desde que você vai utilizar essa decoração. Agora, se você está fazendo só porque todo mundo fez, largue essa mania. Nunca faça nada porque todo mundo está fazendo. Por exemplo, escola pública, aí as pessoas dizem, eu vou dar lembrancinha, né? Aí o colega diz, eu tenho que dar lembrancinha também, porque fulano vai dar lembrancinha, vai ficar feio para mim não dar lembrancinha. Aí vai lá, gasta R$100, gasta R$200 para mandar fazer uma lembrancinha e para dar para a criança, que às vezes a criança vai jogar fora quando chegar no portão. Mas nem falo da questão de jogar fora quando chegar no portão. Fala assim, você sente necessidade de fazer lembrancinha, você acha legal fazer lembrancinha? Faça e dê, mas não faça porque o seu colega fez. Não faça só porque, não, a escola toda vai fazer, eu tenho que fazer. Faz não. Faça de acordo com a necessidade da sua turma, com o que você acha que é interessante fazer para a sua turma. E decore a sua sala de aula pensando na criança e pensando no processo de ensino e aprendizagem desta criança. E quando você colocar qualquer coisa que seja na sua parede de sala de aula, você coloque pensando para que isso vai ser útil. Até quando isso daqui vai ser útil? Qual é o momento de eu tirar isso daqui? E qual é o momento de eu colocar outras coisas aqui? E sempre, 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 leve a criança para que ela participe. Principalmente das construções dos murais coletivos. Dá para agregar o trabalho do aluno aí, não dá? Dá para a gente fazer uma moldura com o nosso trabalho, com o trabalho de algum artista e deixar o nosso espaço lá para que o aluno produza, para que o aluno veja que ele é capaz de produzir. E mais, valorizar aquilo que ele produz. Aquele corte mal feito é essencial para que a criança vá por aquele caminho e que ela consiga ter uma coordenação motora melhor. Tem muito professor e muita professora que tem uma coordenação motora péssima, né? Porque não foi trabalhado isso. Então deixa a criança cortar, deixa a criança pintar como ela quiser, deixa a criança fazer a colagem, deixa a criança colar o cartaz, deixa a criança ir até o mural e escolher onde é que ela quer colocar o objeto que ela fez, o trabalho que ela fez. Deixa que ela vá lá e coloque. Não vá você e coloque exatamente no lugar que você acha que é adequado. Não vá você e faça o olho de todos os bichinhos e faça a boquinha de todos os bichinhos, porque é assim que vai ficar bonito para o pai ver. Eu acho que eu, enquanto mãe, quero chegar na sala de aula e ver o trabalho do meu filho. E ver a finalização do trabalho do meu filho. E ver o corte do meu filho. Eu garanto a vocês que no início do ano, quando a criança fez aquele corte tortinho, mal feito e colocou lá no mural e a mãe viu e achou feio, porque tem mãe e pai que também acham feio, quando chegar ali no meio do ano, que ele voltar a ver o trabalho do filho dele, ele vai conseguir enxergar o processo e o desenvolvimento do filho dele. Mas se você sempre faz, como é que ele enxerga? Ele não enxerga nunca, porque você está fazendo pelo aluno, você está fazendo pela criança. A gente muitas vezes reclama de que o pai faz o dever pelo filho, não é? A gente não tem muito essa prática aí em sala de aula? Que chega aquele dever feitinho e diz assim, não foi a criança que fez o dever, foi a mãe. Ou foi o irmão. Porque também tem pai e mãe que faz as coisas para inglês ver. Por exemplo, chegou o dever de casa, ela não teve tempo de ajudar a criança. A gente às vezes não tem tempo realmente, né? A gente começa a falar mal de pai, porque não tem tempo para o filho dele. Gente, há imprevistos, às vezes a pessoa ficou na fila do banco o dia inteiro. Chegou em casa no fim da noite, morto de cansado. E assim, em vez de fazer um dever de casa com o filho, ele sentou para dar um abraço. Ele sentou para ver um programinha junto. Ele sentou para ler um livro. Ele não sentou para poder ensinar o A e o B para o filho dele. A gente tem que também entender essas questões. Mas assim,
Aí o pai, para não receber reclamação e para fazer para inglês ver, faz o dever pela criança e manda para a escola. A gente gosta disso? A gente não gosta. É pavoroso você receber uma lição de casa que foi feita pelo pai, que foi feita pela mãe. A gente critica muito isso. Então por que a gente vai fazer o trabalho pelo aluno? Para poder mostrar para o pai um desenvolvimento que o filho dele não teve. É um trabalho que é feito 90% pela mão do professor, em que a participação da criança é mínima, é um mascaramento da realidade. E como é que eu vou ver o desenvolvimento da criança se eu estou sempre fazendo por ele? Então é preciso a gente pensar e repensar essas práticas que a gente tem, essas coisas que a gente faz para inglês ver, né? E parar de fazer para inglês ver, gente. Vamos fazer o nosso trabalho de forma técnica, sabe? Vamos pensar, vamos planejar, vamos articular. Não vamos deixar que a nossa autonomia seja cesseada. Não vamos deixar que supervisores e coordenadores pedagógicos, por ter o nome deles, porque foram indicados, cheguem na nossa sala de aula e digam: não, você vai ter que ficar no pátio o dia inteiro. Isso não existe. Ou não, você só pode fazer isso aqui, você só pode fazer aquilo ali, você só pode fazer o que eu estou mandando. Isso é um negócio que eu acho pavoroso na sociedade que a gente vive, que se defende tanto pensamento crítico e autonomia. Eu acho que esbarra na falta de bom senso das pessoas. Porque impondo, elas estão falando para você não impor. A mesma coisa que eu falo para a criança. Como é que eu falo para a criança? Respeito seu colega e não respeito ele. Óbvio, a criança sente quando a gente é incoerente. A criança sente quando a gente é injusto. Ela sente. Então, vamos pensar bem essa questão da nossa decoração, da nossa sala de aula. Vamos colocar ali na altura da criança. Não vamos encher a sala, principalmente se a nossa sala for pequenininha, 2x2. Não vamos colocar coisa demais, né? Aquela coisa, fica aquele amontoado de material. É muito estímulo, gente, principalmente para criança especial. Né? Eu, por exemplo, pela questão do TDAH, se eu tiver uma sala de aula que tenha muita letra, é pavoroso para mim. Porque eu vou ficar o tempo inteiro que eu estiver na escola, na frente daquele cartaz, lendo aquele cartaz, repetidamente. Não há uma forma de eu não ler aquele cartaz. Eu leio. Eu fico extremamente cansada por ter muito estímulo à minha volta. Então, para mim, pouco estímulo tá bom. Se tiver um A na minha frente, pela questão da especificidade do TDAH, eu vou ler. E vou reler. E vou ler novamente, Eu vou internalizar, vou decorar, mas vai ser extremamente cansativo para mim. Então a gente tem que observar também quanto estímulo tem na nossa sala de aula. Ou se não tem estímulo nenhum, porque também é aquela corrente que quer que a sala de aula fique pura, que ninguém veja um cartaz. Porque se tiver um cartaz lá, a supervisão vai em cima de você. Se tiver uma janelinha do tempo, misericórdia, é aquela agonia. Fabiola Torres, ensino fundamental, variava periodicamente, círculo, fileira de lado e um semicírculo em dupla. Olha que interessante a questão de como você organiza o espaço escolar. É bom que a gente vá variando, né? No momento de contação de história, a gente fala muito de roda de conversa, então faz-se uma roda, né? Só que muitas pessoas não observam que a criança que está sentada ao nosso lado, e geralmente elas querem sentar ao nosso lado, elas não vão conseguir ver a história, elas não vão conseguir ver a gente falando, ela não vai conseguir ver o gesto. Então, para contar história, se eu for contar história na questão do sentado no pátio, eu prefiro um semicírculo, né? A criança fica aqui assim, né, no semicírculo. Um círculo já acho muito fechado para contar uma história com apoio de livro, por exemplo. Então, assim, você variar realmente. Mas também observar que se você tiver uma criança na sala de aula que é autista, uma variação de ambiente pode causar uma agonia muito grande nela, porque há crianças com autismo que elas não gostam de mudança. Então, quando aquilo mudou de lugar, ela já fica angustiada, ela não gosta de ver aquilo mudar de lugar, ela gosta de ver sempre da mesma forma. Então, assim, a gente tem que buscar o equilíbrio, que a gente tem a mania de querer inovar demais. Os professores inovadores, eles querem inovar todo santo dia. Aí tem aquele colega que chega no meu inbox e diz: eu inovo, e eu não tenho condições de criar da criança
gostar da aula, eu não tenho condição de ver a criança interagir de forma adequada. E aí a gente fala, talvez você está inovando demais. Criança também gosta de rotina. Criança gosta de saber o que vem depois, o que vem antes. Você tem que estudar a sua sala de aula, observar os seus alunos, ver o que eles gostam, o que eles não gostam. Se você ficar só inovando todo santo dia, trazendo uma coisa diferente, sem que a criança vá saber o que é que vem depois, isso pode gerar um estresse muito grande na turma e eles ficarem muito agitados. Em contrapartida, se você fizer todo santo dia a mesma coisa, mesmo sabendo que as crianças não estão gostando, você não vai ter uma resposta adequada para o seu trabalho. Então, cabe, gente, planejamento. Cabe observação, cabe reflexão e cabe ação. Depois eu vou fazer uma live sobre planejamento, sobre plano de aula, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, para que vocês também possam deixar a ideia de vocês. Eu vou encerrar a transmissão agora e agradecer a vocês pela participação, por vocês estarem aí me ouvindo, pela colaboração de vocês. E quem estiver vendo esse vídeo depois, só deixar também a contribuição de vocês, tá? A colaboração de vocês acerca da decoração de sala de aula, para que a gente tenha um debate bem rico, bem produtivo e com diversos pontos de vista, sem extremismo e sem grosseria, tá bom? Muito, muito obrigada por todos vocês que participaram e até a próxima.